Uma ótima tarde a todas as pessoas que estão conosco hoje. Primeiro dia de feira, já está lotado. Estou vendo que todo mundo aqui está sedento de conhecimento e de muita inspiração, certo? Ai, gente, não me deixa na mão. Certo, gente? Agora sim. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos à Arena Inspiração na 17ª Feira de Alimentação Saudável, Suplementos, Produtos Naturais e Saúde Naturaltech 2023. Eu sou o Lu Campos, estarei com vocês durante todos os dias aqui dessa feira, até o sábado, e desde já queremos agradecer a presença de cada pessoa que vem aqui nos prestigiar, e bem como todos os profissionais que estarão neste palco, trazendo o seu conhecimento e as suas visões de futuro. Hoje, nós estaremos dedicados ao nosso encontro Orgulho em Nutrir, com 3 painéis fantásticos sobre tendências na alimentação e na nutrição. E esses painéis serão muito interessantes para todos vocês que são profissionais da área da saúde ou de diversas áreas que buscam aí esse conhecimento da nutrição saudável, profissionais que estão envolvidos com o alimento e não só as pessoas da área da saúde. Nós vamos começar o primeiro painel com a temática Dieta Planetária, a conexão dos protocolos da nutrição com a sustentabilidade. Na sequência, por volta das 4 horas, o segundo painel irá tratar sobre suplementação e o digital, os elos da nutrição de precisão, inteligência artificial, biohacking e a prescrição no consultório. E para fechar aqui a programação de hoje, falaremos sobre tendências sobre o mercado de produtos plant-based, com a apresentação de um estudo sobre bebidas plant-based do Instituto Tecnológico de Alimentos, o ITAL, e uma pesquisa do GFI, The Good Food Institute, sobre como o consumidor se relaciona com este tipo de produto. E eu quero saber agora de vocês. Provavelmente todo mundo veio aqui já sabendo disso, mas falem para mim, o futuro é plant-based? Quem acha aí que é? É? Eu também acho que é. Eu também acho que é. E nós vamos discutir então sobre isso no último painel. E hoje nós teremos uma premiação muito especial e eu quero convidar todas as pessoas que permaneçam conosco às 19 horas na Arena Conhecimento. Teremos o primeiro prêmio BioBrasil Fair, Biofac America Latina Award e Naturaltech Award, onde nós revelaremos os ganhadores de 6 categorias de produtos. E todos os finalistas estão aí expostos nas vitrines ao lado do lounge VIP dos nutricionistas. Então, já convido a vocês para irem lá conhecer, tá certo? E queremos agradecer, além da presença de vocês, agradecer a Equilíbrio, a Academia de Nutrição, ao ITAL e ao GFI, que nos ajudaram na construção desses conteúdos riquíssimos e de altíssimo nível que nós teremos aqui na Arena Inspiração. Agora sim, sem mais delongas, vamos ao primeiro painel com as divas maravilhosas, esplendorosas, para falar sobre dieta planetária, a conexão dos protocolos da nutrição com a sustentabilidade. A nossa mediadora vem para cá, Cíntia Antonaccio, CEO da Equilibrium Latam. Fica à vontade, sim. Não cai, é maravilhosa, super sustentável, ó, gente, plena, não é? Todo mundo tem curiosidade, no final, se der tempo, vocês venham aqui experimentar a cadeira. E juntamente com a Cíntia, teremos a nutricionista Vitória Falcão. Vem pra cá, Vi. Isso, gostei. Chega brilhando. Maria Carla Leone, que é da Diet Health Leader Nutrition Latin America, da Unilever. E para finalizar, a nutricionista Rita Castro. Elas terão aí 45 minutos de exposição e no final deixarão uns 15 minutos para participação e perguntas da nossa plateia. Lembrando, façam posts, comentários nas redes sociais, marquem o nosso @BioBrasilNaturaltech e as hashtags BioBrasilFair, Brasil com Z, e Naturaltech. Agora sim, com a palavra, Cíntia. Muito obrigada, Lu.
Em todos os meus eventos, não vivo mais sem você. Obrigada a todas que estão aqui, todos que estão aqui, todas na plateia. Quem aqui é vegano? Vegetariano? Flexitariano? Tem gente que não é nada, come o quê? Mas tudo bem. Bem, queria começar agradecendo a todos e trazendo esse relatório de tendências que a minha empresa e minha equipe produz, que chama K-Trends. E uma das tendências, essa empresa que está aqui, né, traz essa mandala. E uma do bloco de tendências é justamente essa dieta planetária, que envolve vários aspectos das tendências que vocês vão ver aqui pelos expositores, né? E o que é dieta planetária, né? É um termo novo, que saiu de um documento, nem tão novo assim, mas que já é adotado por grandes empresas e que já é executado, de certa forma, pelos nutricionistas que estão aqui. E como a gente traz isso para o nosso negócio, né? Então, eu estou trazendo um infográfico, depois a gente disponibiliza isso para vocês, alguns links, mostrando que existem várias formas de trazer a sustentabilidade, essa dieta planetária. Esse documento, eu vou antecipar aqui, depois eu volto, que é o Eat Lancet, de um ícone da ciência, que é o Willett, e ele faz um chamado, junto com especialistas de Harvard, esse documento, Food Planet Health, que está ali no cantinho, está disponível online, aconselho vocês a baixarem esse documento, e ele tem, de forma muito gráfica e clara, um chamado para que a população global diminua em até 50% o consumo de carne e aumente o consumo de vegetais, né? E isso também foi observado pelas indústrias, pelas empresas, como a gente também entra dentro desse, não jogo, né, mas dentro dessa oportunidade. E aí é onde eu trago, e depois vocês podem ter acesso a isso, esse infográfico, tá bom? Sobre a dieta planetária, que é justamente isso. Opa, tem uma animação aqui. Que é justamente isso, instigar esse consumo de alimentos, desde uma embalagem que traz todo um trabalho, convido vocês a visitar até Eu Reciclo, que está aqui, que faz todo um trabalho com catadores, buscando essas embalagens. O problema que eu falo não é o plástico, mas é o que a gente faz com ele. Ou mesmo se não é plástico, é um alimento que traz, a embalagem que a gente consegue trazer de uma forma mais natural. Então, como a gente olha para isso dentro do nosso segmento de alimentos, né, e consegue trabalhar isso tudo, essa roda como um todo, né, da economia, do voltar para o planeta. E aí trabalhar também, visitem aí afora os biomas, né, do Brasil, trazendo ingredientes que são da terra, da Amazônia, do Cerrado. Aqui a Rita vai trazer a experiência dela também, de repente algumas empresas já estão trabalhando com esses ingredientes, se os pacientes do consultório pedem por isso, né? Por que só iogurte de morango? Por que amêndoas? Por que não baru? Por que não açaí, tucumã? Então é um pouco disso que eu queria trazer e instigar nesse painel, do ingrediente ao planeta, à embalagem e até os compromissos globais que estão sendo realizados e o paciente do dia a dia do consultório, como trabalha essa sustentabilidade no consultório. Então, como primeira pergunta, eu queria deixar para o nosso painel riquíssimo aqui de 3 especialistas diferentes, é justamente isso. Como que foi a tua transição, Rita? Vou até trazer aqui, deixar mais só a dieta planetária aqui. Um outro aspecto, né, é mostrando o quanto o futuro é dieta plant-based ou não. Não sei se ele é plant-based por opção do que tem hoje no mercado, mas no futuro não vai ser nenhuma opção. A gente não vai ter o suficiente para alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050 e nem recursos naturais suficientes para tudo isso. Então, de verdade, hoje a gente fala muito do alimento que vem da terra, mas vão existir outros alimentos da terra e até, né, fungos, cogumelos, etc., que vão poder fermentar e ter subprodutos naturais para alimentar a população. Então, o futuro ainda é um pouco, digamos assim, já está acontecendo hoje em algum estágio, mas ainda há alguma coisa a se colher lá na frente. Agora eu vou falar muito pouco e deixar as minhas colegas aqui. Rita, conta isso tudo. Como é que foi olhar para essa sustentabilidade e trabalhar uma verdadeira mudança no panorama de consultório para experiências? Perfeito. Boa tarde a todos. Muito feliz e honrada de estar aqui, poder compartilhar esse assunto que é tão importante e que muitas vezes a gente não se dá conta da importância disso em vários âmbitos da nossa vida. E o meu processo, assim, de estar hoje na frente, né, conseguir de alguma forma comunicar as pessoas nesse sentido, eu venho da ciência, da área da genética e epigenética, foi onde eu iniciei os meus estudos. E aí,
eu fui me deparando com alguns aspectos que a alimentação ela vai muito além do que a gente, né, coloca ali, dos alimentos que a gente escolhe, do suplemento que a gente tem, e que essa interação, especialmente no contexto epigenético, depende muito do ambiente onde a gente está, da onde vem aquele alimento. E aí veio a ciência da microbiota também crescendo muito nos últimos anos. Essa relação da nossa microbiota com a epigenética, com a expressão dos nossos genes. E aí, tudo começou quando eu me deparei com uma outra ciência que considera a teoria holobionte. A teoria holobionte, ela considera Soletra pra gente. Holobionte. 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 É onde que começou essa união de tudo isso, porque pareciam ciências muito separadas, né? E a teoria holobionte, ela consegue unir tudo, porque ela considera que todos os seres vivos, eles têm uma unidade evolutiva única. Nós, seres humanos, não estamos aqui evoluindo sozinhos. Todos os outros seres estão participando dessa unidade evolutiva. Conforme esses seres vão evoluindo, a gente vai evoluindo também. E eu não falo isso só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista de todos os nossos corpos, né? Físico, mental, espiritual. Existe um ponto único que a gente não consegue evoluir sozinho. E especialmente nós seres humanos. Só que o que estava acontecendo com a nossa sociedade de hoje? Essa separação humano, nossa vida da sociedade e natureza. E aí tem um outro termo que eu me deparei, que é de um jornalista assim, que é muito incrível, que é o transtorno de déficit de natureza. E essa separação do homem da natureza, a gente não consegue evoluir. A gente fica achando que a gente está completamente evoluindo, mas nesse processo de separação a gente está involuindo. E aí é onde as doenças começam a surgir, né? E o transtorno de déficit de natureza, ele inclui, inclusive, os sintomas de ansiedade, déficit de atenção, né? Depressão. E tem estudos, inclusive, no transtorno do espectro autista, que quando você faz o banho de floresta, que é pelo menos 40 minutos num lugar de natureza, né, imerso na natureza, você consegue reduzir os sintomas de déficit de atenção, você consegue reduzir processos inflamatórios. Então, tudo isso, eu falei assim, nossa, poxa, tem alguma coisa a mais aí acontecendo, porque quando o paciente, né, eu venho da ciência, né, do consultório clínico, 1 a 1 ali com o meu paciente, mas às vezes chegava muito aquele caso que você já estava fazendo tudo perfeitamente. Eu estou fazendo, nossa, mas como assim? Eu estou fazendo tudo certinho, a prescrição está ótima, o paciente está fazendo realmente. E aí tem algumas características que dificultam de fato, o resultado começar a aparecer. E aí eu fui começando a perceber que existia muito essa separação da natureza. E aí tudo começou também com o meu próprio processo de resgate de ancestralidade, né, especialmente nas comunidades indígenas, porque a gente precisou voltar a aprender com quem sabe, porque a gente se distanciou tanto, quem sabe, de como viver com a natureza, de como que a gente vive, não só na exploração, que a gente explora, né, e aí não tem como regenerar aquilo. São os nossos povos originários. Então, eu comecei a ir para a Amazônia, viver experiências em aldeias indígenas no Acre e aprender com eles, né? Então, foi um processo muito interessante para mim, porque a gente vem ali da ciência, nossa, do estudo científico, e eu ir lá aprender com eles e entender qual é essa relação deles com a natureza e de como você faz esse processo regenerativo acontecer na prática, foi extremamente transformador em vários sentidos, de como eles consideram as plantas medicinais, qual é a importância de você cuidar daquele solo para sair uma planta medicinal de fato, para ela produzir os compostos ativos, e essa relação ela ter efeito epigeneticamente com a nossa microbiota também. E aí é onde vem hoje, né, a alimentação agroflorestal, que é o que mais faz sentido, porque além de você, né, na monocultura, você tem ali uma plantação de um único alimento que você explora e degrada o solo. Numa alimentação agroflorestal ou na agricultura regenerativa, você regenera o solo, você regenera o planeta e o nosso corpo também. Então, não adianta a gente querer prescrever o melhor fitoterápico se aquele ativo que está vindo, ele não faz parte de um contexto de simbiose também com o todo. E aí eu comecei a perceber que isso fazia muito sentido dentro da minha prática clínica e nas minhas próprias vivências e experiências. E aí hoje eu tenho um espaço em que eu não atendo só 1 a 1, mas grupos de pessoas que queiram viver
essa experiência de agrofloresta e de práticas de imersão na natureza e que elas conseguem sentir na prática de como é, nossa, como é que eu consigo ter essa relação com a natureza, de fazer um ground, de fazer meu aterramento, fazer práticas em que eu consiga estimular de fato o meu processo de detoxificação com práticas ancestrais, unindo diferentes, né, práticas ancestrais de sauna, com banho de gelo, com práticas que estimulem essa nossa relação também com a natureza, né, voltar um pouquinho atrás com essa nossa ancestralidade e sempre nessa experiência eu trago o conhecimento, a sabedoria dos povos originários junto com a gente para compartilhar e as pessoas conseguirem de fato entender, né, do que está ali no nosso prato, ele tem uma história e ele não é só no nosso ponto de vista egoísta, estou comendo isso aqui porque vai ter um efeito anti-inflamatório para a minha célula, mas eu também estou otimizando, né, a saúde do planeta. E lá a gente ensina também todo esse contexto do processo de reciclagem. Na alimentação agroflorestal, a gente não compra adubo, a gente usa tudo daquilo que a gente mesmo produz, né, dos nossos... do que a gente deixa lá. Então, as pessoas aprendem a colocar a mão na terra, a produzir, como que eu consigo montar meu canteiro de plantas medicinais e produzir as minhas próprias medicinas. E essas pessoas vêm de onde? Do consultório, da tua rede social? De onde elas vêm em busca dessa experiência? Vem especialmente de rede social, daquilo que eu compartilho. Vem também dessa experiência de consultório, então hoje eu não atendo mais 1 a 1. E vem dessa necessidade, né? Boa parte vem de São Paulo. Isso que é engraçado, né? Sabe aquela coisa de quem mora na beira da praia não vai na praia e o turista vai para lá e adora? Mas isso acontece muito com a gente aqui, né? A gente tem uma abundância de frutas, de natureza, que a gente às vezes não mergulha. E as pessoas que vêm de fora querem fazer esse turismo ecológico, né? E você sabe que, pensando só na experiência do consumidor, mas como eu sou uma viajadora aí em busca de experiências para o negócio também, sei que tem gente aqui de marcas. Existe uma universidade chamada Schumacher, não é do Schumacher piloto, tá, gente? É Schumacher, que eles fazem justamente isso para as indústrias, para as empresas, para mergulharem na natureza como uma fonte de inspiração para a inovação. Quem vocês sabem daquela igreja em Barcelona, como é o nome? Sagrada Família, né? E o Gaudí? Gente, a memória tá ruim porque eu tô na batalha aqui faz tempo. Gaudí, ele mostrou toda a Sagrada Família, que ainda não está terminada de construir, ela foi inspirada na natureza. Todo o arcabouço arquitetônico é inspirado em galhos de árvore, porque não há nada mais perfeito e sustentável do que a natureza. Então, a natureza ela é fonte de inspiração. Aí, só para citar mais uma coisa, eu quero perguntar para você, como é que essa rede social e essa demanda do consultório influenciam isso tudo? Uma outra fonte de informação vem da tecnologia, olha isso, MIT, Otto Scharmer, fiz um treinamento na Alemanha de 1 semana, num lugar super natureza, meditávamos toda manhã. Para quê? Gente de indústrias enormes, de 45 países, juntos para quê? Para entender a teoria U. O que é isso? Uma forma de também, metodologicamente, trabalhar com a inovação. E o que essa teoria U fala? Que os grandes problemas do mundo, fome, antropoceno, ataque ao planeta, guerra, tudo, vem de onde? De 3 desconexões. Do indivíduo com ele mesmo, aí quando você falou do indivíduo com o outro e do indivíduo com o planeta. Porque nos desconectamos dessas 3 questões, todos os problemas surgiram. Então, surgiram uma leitura bem densa, mas chama teoria U. E aí, saindo ali do cabeção agora, indo um pouco mais para a dor, para a demanda desse consumidor, desse paciente, como é que está, Vi? Havia uma influenciadora digital, além de nutricionista de consultório e tudo mais. O futuro é plant-based? Todo mundo que vem para você é vegetariano? Como é que é essa? Oi. Bom, foi. Gente, primeiramente, boa tarde. Não é todo mundo que chega no meu consultório que é vegetariano ou que quer se tornar vegetariano, mas eu sempre coloco ali uma pecinha, sabe? Coloco alguma pontinha para a pessoa ter essa coisa de tipo, putz, deixa eu tentar, deixa eu ver como eu me sinto. Porque eu acho que, na verdade, são transições, né? Eu falo, até a gente estava falando ali, que tudo são fases, né? E que cada fase a pessoa ela vai se conectando mais com ela vai se abrindo para coisas novas. E eu acho que o vegetarianismo, não 100%, né, mas talvez o flexitarianismo, ele seja muito isso, uma forma de você experimentar coisas novas, de você colocar alimentos novos no seu prato, né, de você, de repente, experimentar coisas que você não experimentaria se você não tivesse esse tipo de alimentação. Mas essa história da natureza, eu acho que é muito engraçada. Até ontem mesmo eu estava atendendo uma paciente
que já faz tudo bonitinho, e ela, putz, se alimenta super bem, já tudo impecável, mas o tempo inteiro se sentindo muito inchada, intestino ótimo, mas se sentindo inchada, não sei o que lá. Foi pra Caraíva. Passou uma semana, ela falou assim, a minha vida mudou, eu quero morar lá. Eu falei, então tá, a gente vai comprar passagem terminando aqui, né? O meu espaço é na Bahia. Tá vendo? Então, ela falou assim, foi uma coisa impressionante, eu não senti inchaço, meu intestino funcionou perfeitamente. E eu acho que tem muito essa coisa, às vezes, a gente desapegar, né, e deixar para trás também as coisas, aquela nossa rotina estressante, porque São Paulo, principalmente São Paulo, gente, não sei de onde vocês são, mas suga, gente. Então, a gente entra, a gente sente que é uma energia muito diferente. E essa energia da natureza, né, assim, é muito mais encantadora e é muito mais saudável para nossa saúde, né, para nossa qualidade de vida num todo. Mas, assim, eu acho que a maioria dos meus pacientes, eles não são vegetarianos, mas eles buscam uma diminuição não só do consumo de proteínas de origem animal, mas eles têm muito essa questão da sustentabilidade. Então, eles se preocupam muito com, pegada de carbono, da embalagem dos alimentos. Vi, mas você acha que se eu comprar esse desodorante, não esse? Então, eles se preocupam muito com essa questão da saúde mesmo, que eu acho que é já um pequeno passo que faz muita diferença, né? Se a gente for começar a pensar pequenos passinhos todos os dias, que é o que eu falo, a gente não precisa ser intenso e parar tudo hoje, né? A gente precisa ser constante. Então, a gente dá um passinho todos os dias em busca da melhora e aí a gente vai evoluindo a cada dia, né? Então, acho que é bem isso. Muito bom. E como é que é a rede social? Quando você traz isso tudo para o Instagram, como é que o público reage? Existe ainda aquele que vem contra esse movimento? Conta pra gente se existe hater ainda nesse mundo. Tem bastante gente que às vezes vem com pedras nas mãos, né? Que você vai falar, gente, hoje comi um prato com tofu. Aí a pessoa fala, nossa, tofu é nojento. Primeiro que eu falo, não se fala que é uma comida nojenta, né? Eu acho que é pecado. É bom. Falo que é pecado, fala eca pra comida, essas coisas. Mas tem gente que ainda tem aquela mentalidade de não. Principalmente homens relacionados à virilidade, né? Que eles acham, traz muito isso. O homem acha que se ele comer carne, ele vai ser mais másculo, ele vai ser mais viril. E isso é uma coisa muito antiga, né? E no começo, quando eu me tornei vegetariana, eu ouvi muito isso. Então, meu sogro, meu pai, falava assim, nossa, mas você vai morrer de anemia. Nossa, mas você não vai ter filho. Eu falava assim, gente, não é assim que as coisas acontecem, né? Se você tem uma alimentação adequada, se você consegue equilibrar, você consegue ter um equilíbrio total, um balanço perfeito de todos os macro e micronutrientes. Que a alimentação não passa só pelo biológico, né? Passa pelo psicobiosocial também, né? Que eu falo que é biopsicossocial e cultural. E a antropologia fala que tem, na época até, né, lá atrás, que tinha as comidas quentes e frias. Se vinha da terra, era impura. Tinha que vir do ar, né? Do tudo que dá no galho. Então tem muita mito, né? E eu acho que crenças mesmo que vem. Tem um teólogo muito interessante que ele fala que tínhamos antes os deuses que ditavam as regras e as religiões do que comer e não comer. Hoje nós temos os deuses das redes sociais. Só mudaram de nome e de lugar, né? Ficava na igreja, nos templos, hoje eles ficam. É o mesmo do mito do glúten, eu não lembro o nome dele agora, o Alan Lebolowitsky. Que também tem um livro super novo agora que chama Natural, que ele discute um pouco o que é natural e não, né? E que mais? Agora, se a gente pensar nisso tudo que está aqui nesse pavilhão, nessa grande indústria, você quer falar alguma coisa? Nessa grande indústria que está crescendo e em grandes empresas que trazem produtos, muitas vezes processam esses ingredientes, alguns naturais, né? Cada vez mais essa indústria está processando naturais, é o que vemos aqui. Como é que é essa sustentabilidade? Fica só na embalagem, fica no insumo? Te convido, Maria Carla, a falar disso para a gente. Estão me ouvindo, gente? Tudo bem? Boa tarde. Sim, eu sou aqui o odd one out daqui, né? Eu estava ouvindo vocês falarem bastante do atendimento individualizado, muito do consultório, né? E a perspectiva de um nutricionista dentro da indústria é bem diferente, né? É uma perspectiva de massa, né? Da gente falar com populações enormes de todos os níveis sociais, de todos os níveis de formação, então, e a conversa é bem diferente, né? Inclusive o nível de conscientização sobre esse assunto. Então, quando a gente fala de sustentabilidade dentro da alimentação, ainda assim, no Brasil principalmente, ainda as pessoas associam muito a embalagem. A Unilever, que é onde eu trabalho, é uma empresa vanguardista em sustentabilidade, né? Tem os relatórios compartilhados já há mais de 10 anos, então quem tiver mais interesse pode buscar isso no site da Unilever, que a gente tem os nossos compromissos.
E lá atrás, já há mais de 10 anos, a gente já falava que sustentabilidade não é só embalagem, né? A gente tem sim que olhar para as comunidades onde a gente atua, onde a gente tem fábrica, para as populações que a gente atinge com os nossos produtos também através de uma nutrição mais sustentável. E hoje a gente também fala muito em agricultura regenerativa e, obviamente, o plant-based entrou já há muito tempo, da gente trazer não só substitutos da carne, né? Aqueles produtos que vêm para imitar carnes de origem animal. A gente também fala de oferecer cada vez mais opções dos produtos que as pessoas utilizam no dia a dia que não contenham ingredientes de origem animal. Então, hoje a Unilever é focada nisso. A indústria, de um modo geral, está bem para esse caminho, mas, obviamente, que quando a gente fala dos estudos que a gente tem com o consumidor, você falou que no seu consultório não é todo mundo que chega, né, que a maioria não é vegetariano, nem sequer flexitariano. A mesma coisa acontece quando a gente faz pesquisa com o consumidor, né? Ainda é uma minoria. O Brasil é um país extremamente carnívoro, né? A gente é o segundo do ranking mundial em consumo per capita de carne. Então, realmente, a gente tirar isso da cultura do brasileiro é muito difícil. A gente sequer consegue tirar de uma refeição, é muito difícil. Eu acho que vocês no consultório, vocês entendem bem isso que eu estou falando. A gente faz pesquisa com o consumidor, a maioria consome carne em todas as refeições, né? Então, a gente falar de flexitarianismo no Brasil, a gente tem alguns passos ainda para a gente cumprir em termos populacionais. Então, tem uma conscientização de massa que a gente tem que fazer, que é muito grande. E aí a indústria também entra nesse papel, com a capilaridade que a gente tem, de mostrar alternativas. Também a Unilever e outras indústrias atuam também no food service. E esse é um canal que tem um espaço e uma demanda grande por alternativas sem carne, até pelo custo da carne, né? O custo da carne é alto. Então, a gente consegue, por esse lado, trazer algumas inovações, alternativas e trabalhar com eles para oferecer refeições plant-based com ingredientes que são mais saudáveis, né? Você estava falando do Eat Lancet. O Eat Lancet é um grande amigo nosso da Unilever, que é o documento que a Cintia apresentou, que é um documento que ele fala de uma nutrição sustentável. Então, ele coloca para a gente quais são os alimentos que a gente deveria consumir mais, tanto do ponto de vista de pegada ambiental, quanto do ponto de vista nutricional, né? Quais são as deficiências que a gente tem hoje em termos populacionais, que a gente deveria cobrir, e a maioria delas está associada ao consumo de vegetais, fibras, magnésio, outros minerais, vitaminas, vitamina A, vitamina D, que são deficiências que a gente tem massivas e no mundo inteiro, né? São esses alimentos, né? E a gente até fez um pouco um depara disso dentro da Unilever, junto com o WWF, que chama 50 Alimentos do Futuro. É um reporte muito legal, tem no site de Knorr, isso se vocês quiserem. Dentro do food service, a gente usa muito esse reporte, que é baseado um pouco nessa ciência do Eat Lancet, que é quais são os alimentos que vão ter, ao mesmo tempo, melhor valor nutricional, são cultivos menos predatórios, né, para o solo, e tem uma pegada ambiental menor. Então, a gente tem esse reporte, que nós tem 50 alimentos do futuro. A gente fez uma baixada para o Brasil, para a gente determinar quais seriam esses alimentos para o Brasil, e aí tem vários, mas o feijão fradinho está lá, né, que é super parte da nossa cultura. E é muito interessante. Então, do ponto de vista da indústria, a gente tem que pensar nessas soluções mais massivas, né? Então, além dessa parte, até a nossa visão, a nossa missão dentro de Nutrition, né, que é a categoria de alimentos da Unilever, é ser uma força para o bem, para as pessoas e o planeta. Então, o planeta sempre esteve lá, né? Desde 2010 que a Unilever fala sobre isso, e realmente não estamos falando só de embalagens, apesar de, obviamente, ser um grande foco. A gente já tem, não usa mais plástico virgem, por exemplo, a gente já tem ketchup Hellmann's com embalagem PCR, né, que é um plástico reciclado. E realmente, no Brasil, a gente tem que fazer um trabalho de conscientização e de cadeia, porque mesmo quando a gente oferece alguma coisa que é reciclável, a reciclagem não acontece, né? A gente tem pouca cadeia para reciclar todo o plástico, que não só a indústria, mas todo o consumo gera, né? Então, parte do que a Unilever faz também é tentar gerar essas cadeias, alimentar essas cadeias, capacitar cooperativas, muito trabalho com agricultura familiar, isso é mais recente.
da gente também trazer essa expertise das pessoas que conhecem a natureza, que já trabalham com isso há muito tempo, fazer ao contrário, né? Não só colocar a tecnologia para que eles possam produzir mais, sempre, da maneira mais sustentável possível, mas também trazer o expertise dele para os grandes agricultores, para dentro da indústria mais massiva. Né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade dentro da indústria, são muitos pilares, né? Mas realmente, assim, o futuro é plant-based, sim, mas com ressalvas e com muito trabalho de educação e de conscientização por trás. A gente não tem escapatória, mas sim, dentro do Brasil, a gente entende que não vai ser uma demanda. Antes de ser a demanda, a gente vai ter que empurrar a demanda. Né? Eu acho que esse é o ponto de vista um pouco da indústria, exatamente. Mas eu não sei o que vocês acham, assim, o que eu vejo é que muitas pessoas que não se abrem para isso também acham que o veganismo, o vegetarianismo é ruim, que a comida é ruim. Então, eu acho que com a indústria agora que está trazendo tantas opções, tanta coisa nova para a gente, né? Quantas marcas a gente tem aqui que estão de carnes vegetais, tudo isso, a gente está conseguindo ganhar realmente um espaço. Então, esse trabalho da indústria, eu acho que é assim, muito importante, porque antes a gente falava do quê? De orgânico, né? Eu lembro quando eu comecei a falar para minha mãe que eu queria comer orgânico, minha mãe surtou, ela falou, quando você for morar sozinha, você compra, porque era caro. Ainda é, mas já melhorou muito. Antes, orgânico, eu tinha que ir na feira do Ibirapuera todo sábado comprar, porque eu não encontrava no mercado. Então, agora, a gente está ganhando, né, essa atração, ganhando esse espaço, acho que na alimentação, que vai valorizar cada vez mais. Então, graças à indústria, isso acontece, né? E eu acho que quanto mais esses modelos de negócio eles forem exemplos disso, então lá esse meu espaço ele fica na Península de Maraú, e a gente tem esse modelo acontecendo, né, em que a gente tem a própria produção, né, da fazenda que produz, e para a gente, né, esse ano a gente lançou a marca Amazing You, que é a nossa marca de chás, e ela veio de uma demanda do consultório, porque a gente sentia uma necessidade, a gente sempre utilizou as plantas medicinais, os fitoterápicos na nossa prescrição e até em rede social também. E aí eu me deparei que eu não conseguia recomendar nenhuma marca que conseguisse abranger todos esses aspectos. Que ela fosse do ponto de vista de embalagem sustentável, que as plantas medicinais, elas de fato, porque, né, dentro da legislação que ela atenda e que ela atenda ali na parte medicinal daquilo que eu quero de efeito, de resultado, né? Seja para um chá para dormir melhor, seja um chá digestivo, né, de um ponto de vista de efeito que a gente quer ali na prática clínica. E aí, eu e a Karina, que é nutricionista também, e a Renata Fialdini, que é uma médica cardiologista, e a gente pensava assim, nossa, a gente não tem nenhuma marca de chá que a gente consiga, de fato, que tenha concentração, e que a gente saiba ali de onde veio, né, e que aquilo vai realmente ter o resultado. Então, o que a gente fez? Criou a nossa própria marca para poder a gente, né, prescrever dessa forma mais precisa. Então, a gente sabe de onde vem, a gente sabe que ela também apoia a agricultura familiar, né, pequenos agricultores, e dentro do sistema agroflorestal, né, da agricultura regenerativa, eles passam, assim, também, é bem complexo, assim, porque é um sistema que requer também, né, alguns custos a mais, e muitas vezes eles acabam não conseguindo ter essa demanda, porque quando chega a gente que quer fazer uma marca, chega lá e fala, nossa, mas isso é caro, aí a gente vai botar no mercado, está muito caro também no fim das contas. Então, chega uma hora que trava. Então, quando a gente consegue se apoiar, né, e fazer com que isso, e passar essa comunicação para a população, então hoje, os nossos, né, consumidores do nosso chá, a gente tem que contar essa história com muito detalhe, né, de onde vem aquilo, não é só um chazinho que você está tomando ali que vai aliviar seus gases. Ele tem todo um contexto que por trás daquilo, então tem muito mais valor agregado em tudo isso. Aqui? Muito bom. Lu, aqueles 15 minutos que estão ali, já inclui as perguntas? Só para eu... Não? Posso ir, né? Então tá bom. Quero trazer agora uma rodada aqui antes das perguntas, para a gente pensar nesse consumidor do futuro, né? Uma das intenções e práticas da Naturaltech é trazer o nutricionista para o jogo, para o game da inovação, e a gente, como Equilíbrio, BHB, Academia da Nutrição, apoia isso, está ajudando a construir, por isso estamos aqui. E por isso tem um espaço específico para vocês, para quem não sabe, que chama Momento Nutrir, com palestras. Então, usem e estejam lá com a gente, porque nutrição e nutricionista é locomotiva de inovação nesse cenário de
alimentação, saúde, nutrição, suplementos, que é a próxima mesa que eu convido, que está imperdível. E por isso esse mix de experiências, né? Aonde eu quero chegar com isso? Esse consumidor do futuro, que está na rodada de pacientes, está nas suas experiências, está nas suas pesquisas de consumo na Unilever, o que ele vai querer? O que vocês têm de visão para esse futuro desse consumidor? Aonde está a aposta lá na frente? Aonde está a mudança? Eu até vou inverter agora, talvez, começar um pouco com você, Vi. Porque eu acho que vocês estão num outro estágio já, né, de muito sobre sustentabilidade. O que vai ser a sustentabilidade para eles no futuro? Onde é que você visualiza isso? Eu acredito que as pessoas vão ter cada vez mais preocupação, né? Tanto não só com embalagens, mas com os alimentos e muito da parte da produção. Então, isso do por quem é feito, como que foi feito, né? Porque a gente olha, hoje em dia, a gente olha uma lista de ingredientes, mas muitos dos meus pacientes já têm essa curiosidade de saber o que tem por trás da marca, que é uma coisa que eu gosto muito de trazer, né? Tanto das marcas todas, eu adoro conhecer, gente, empresas, conhecer marcas, e principalmente quando é uma coisa familiar, uma coisa menor, né? Porque aí você tem, eu acho que um valor que é totalmente diferente. Até na Ayurveda, eu tenho uma formação em nutrição ayurvédica, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre o valor do alimento, sobre o prana do alimento, que é a energia vital, né? Então, a gente sai um pouquinho simplesmente da matéria do alimento, da lista de ingredientes e pensa também no que tem por trás, assim, qual é a emoção que foi colocada ali, né? Por quem foi feito, qual é o carinho, o que tem por trás. Na ciência do comportamento do consumidor, no Mindful Eating, a gente também traz toda essa cadeia, né? Porque às vezes as pessoas comem de um jeito acelerado e desconectadas daquela própria comida e não à toa comem mais e comem muito, né? E se a gente tiver esse olhar, a conexão é muito maior e você vai ver que aquilo nem precisa ser tanto assim em termos de quantidade. Então, educar tanto o paciente, mas também o consumidor nesse ritual que eu chamo, né, do comer, é muito bacana. Porque é uma arte, né? Comer, eu acho que não é só se alimentar. A nutrição é isso, é a gente olhar para os alimentos. Óbvio, a gente tem que cuidar do que a gente come, mas a gente tem que olhar para com quem a gente está comendo, aonde a gente está comendo, como a gente está comendo. Pô, gente, fala sério, comer irritado, comer brigando com alguém, comer assistindo televisão, isso faz mal, isso também pode tirar o prana de qualquer alimento. Então, a gente acaba deixando realmente um prana negativo, que é deixando um alimento mais morto, né? Então, a minha dica aqui é comam felizes, tá? Sejam felizes, comam sorrindo, isso é muito importante. E não precisa comer tudo perfeito para isso, né, gente? Às vezes nós temos nossas preferências, culturas, psicos e emoções, né? Maria Carla, quais são esses alimentos do futuro aí? O que esse consumidor quer? Conta um pouco pra gente, que tenho certeza que muita gente ficou curiosa aqui. Então, vamos lá. Como eu falei, né, os alimentos do futuro, esse reporte que Knorr fez junto com a WWF, isso é global, são vários alimentos, enfim, que o objetivo é ter menor pegada ambiental e serem mais ricos, né, mais nutritivos, inclusive abarcando as maiores deficiências. Esse é o... Então eu poderia dizer... Espinafre. E aí tem alguns grupos, né? Esse reporte divide os alimentos em alguns grupos. Tem 2 grupos novos que são bem tendência, que são os fungos, você comentou. Os fungos estão aí. Fui eu não, né? Os fungos falando. Meu Deus do céu. Eles vieram do planeta. São os fungos e as algas, né? Então, esses 2 grupos que são pouco explorados, que ainda não fazem parte da nossa cultura alimentar no Brasil, né? Se você vai para a Ásia, já são, né, são base da alimentação, mas aqui no Brasil não. Mas estão lá, porque realmente tem uma pegada ambiental bem menor e são extremamente nutritivos, tem uma densidade nutricional muito alta, né? São pouco calóricos, com muitos nutrientes. Então, esses 2 eu destacaria aí como as tendências e as coisas que a gente vai começar a ver cada vez mais. E aí, quando você perguntou, né, qual é esse consumidor do futuro e como a gente chega nele? Hoje, esse consumidor ainda não é flexitariano, mas ele sim está preocupado, ele não sabe exatamente como fazer para ser mais sustentável, mas ele se preocupa, né? Então, isso sim, quando a gente faz pesquisa com o consumidor, isso é uma máxima. Quando você estimula e pergunta se sustentabilidade é um quesito importante para ele na hora de uma compra, ele vai falar que sim. Quando você vai um pouco mais a fundo sobre o que seria isso, ele não sabe muito bem, né? Então, a gente ajuda. A gente ajuda a contar o que é, né? Então, sim, tem o ponto de vista da embalagem, mas tem rastreabilidade, tem... Qual é o seu impacto nas comunidades onde você atua, água, manejo de resíduos. Então, tudo isso é sustentabilidade e também
qual é esse alimento, qual é esse ingrediente que você está usando e qual é a pegada ambiental do ingrediente, porque a hora que chegou na indústria, não é mais nosso, né? Quer dizer, na verdade não é nosso, né? Foi o fornecedor que plantou, então teoricamente não é nosso, só que para a Unilever também é nosso, né? Então a gente se preocupa em de onde está vindo, como é plantado, qual é o impacto que esse ingrediente tem, não só, né, no meio ambiente, mas também na comunidade, né? Práticas fair, né, de agricultura. Então, assim, eu acho que esse consumidor, ele sim é preocupado, ele ainda não sabe muito bem o que é. No futuro, ele vai ser ainda mais preocupado. Aqui no Brasil, realmente, tem esse desafio de consumir menos carne, né? E a gente sabe que a carne hoje é a grande vilã do meio ambiente, hoje, de longe e a gente vai ter esse desafio, mas também, do nosso lado, a gente trazer alternativas gostosas e produtos. Claro, a gente está falando da Unilever. A Unilever é uma empresa que não produz refeições prontas, não é o nosso portfólio. A gente produz justamente produtos que ajudem a dar sabor, né, para as suas receitas. Então, a base da alimentação a gente quer que continue sendo, ou que seja cada vez mais, de vegetais, de comidas frescas, enfim. E a gente está lá para ajudar a dar sabor, né, a tornar aquilo tudo mais atrativo. E, obviamente, como nutricionistas dentro da indústria, a gente tentar mostrar que existe uma forma de preparar cada vez mais saudável, mais sustentável. Então, eu entendo que, do ponto de vista da indústria, esse é o nosso futuro aí, esse é o desafio para os próximos 5 a 10 anos, talvez. Muito bom. E falar de sabor, né, gente? Porque não pode ser só sustentável e saudável. Acho que combina muito com o que eu falo sempre dos DNAs, né? De ser delicioso, nutritivo, acessível em termos de custo e também sustentável. E aí, Rita, o que você acha que vai ser esse novo consumidor lá das tuas experiências? Então, tudo isso foi me inspirando bastante, porque assim, nas minhas experiências pessoais e de viver, né, com os povos originários, ir lá para a Amazônia e fazer imersões, né, no sistema agroflorestal. E aí caiu muito a minha ficha, assim, as pessoas, elas só vão conseguir ter essa consciência, a gente educando, mas elas vivendo isso, experienciando isso. E aí foi quando a gente teve a nossa primeira vivência, que a gente chamou de Viva Floresta Experience, em que a gente juntou um grupo de 40 pessoas para viver essa experiência de conhecer o sistema agroflorestal na prática, de saber de onde vem, ensinar elas, inclusive, como que porque a natureza ela é tão regenerativa em todos os aspectos que não tem como você não se encantar. Porque você explicar na teoria, na teoria a alimentação agroflorestal é assim, a floresta, está lá, as plantas, mas você vê como é, e você vê, inclusive, como é esse processo daquilo que eles escolhem para plantar, que tem um porquê, que uma planta ajuda a outra para fazer o sobrinhamento da outra, para o solo, para puxar mais nitrogênio, para trazer mais micro-organismos para aquele solo. Então, quando a pessoa compreende dentro dessa experiência, ela sai de lá transformada. Então, aí ela se convence, porque muitas vezes, né, a teoria, ela é muito interessante, isso já emociona algumas pessoas, mas quando você vive na prática, é o que eu vejo a grande mudança acontecer, e elas voltam para casa falando, poxa, agora eu entendi, né, e agora eu vou mudar, né, não, tem tanto o ponto de vista da mudança de comportamento, do consumo, como também essa experiência de voltar com outro aspecto de saúde, e não muda só na questão, né, física, mas nessa relação com o todo, né? Já pode organizar aqui uma excursão? Podemos. Ali na porta, eu vou fazer a lista de espera. Muito bom, fiquei curiosa mesmo para ir. Sabe o que me deu curiosidade? Eu vou começar a sessão de perguntas, Lu, e eu vou fazer a primeira pergunta off the record aqui, sabe? Meio inesperada, que passou pela minha cabeça por uma discussão que eu estava tendo com o meu time. Estamos na era digital, transformação tecnológica, 5Ds aí da digitalização, das organizações exponenciais. Fui para o Vale do Silício, o cara que eu falei de natureza aqui é do MIT. Como é que vocês enxergam, não sei quem vai vir primeiro aí falar, a tecnologia nesse processo? Aí eu vou dar uma opinião, mas podem divergir, tá? Teve uma discussão grande lá. Né? Como é que vocês entendem ela como parte do processo, ajudando ou atrapalhando esse processo? Bom, eu posso até começar, porque uma das coisas que eu estudo bastante é o biohacking, né? Que é dentro desse contexto daquilo que a gente, né, utiliza
é a forma da gente hackear o nosso próprio corpo, mas a gente utiliza bastante a tecnologia também. Então, a gente utiliza formas de monitorar o nosso sono com aparelhos, formas de monitorar a produção de corpos cetônicos quando você está fazendo uma estratégia alimentar XY. Eu acredito que a tecnologia ela pode ajudar muito, mas tem que ser essa conversa, né, da tecnologia junto com o propósito daquilo. Então, eu acredito que sim, é possível, né, quando isso é feito dentro desse contexto, desse propósito. E se for para melhorar, né, eu acredito que esse é o grande caminho que a humanidade deve seguir. E é tão interessante que no biohacking, a gente tem várias tecnologias, por exemplo, a gente fala da importância da luz do sol, né? Da gente acordar e ver o nascer do sol e ver o pôr do sol, mas tem lugares que não tem sol, você não consegue ter a luz do sol. E aí tem a tecnologia da luz vermelha, da terapia infravermelha, que tem uma ação anti-inflamatória que ajuda as pessoas a ajustar o ritmo circadiano delas nesses lugares em que você não tem sol. Então essa é uma tecnologia excelente. Você utilizar, por exemplo, um óculos bloqueador de luz azul, né? Eu não consigo estar na natureza sempre, eu não tenho áreas de natureza na minha volta no meu trabalho, estou ali no escritório. O que eu posso fazer para melhorar? Então eu utilizo um óculos bloqueador de luz azul durante o dia, à noite eu chego, utilizo outro óculos, utilizo um aparelho que vai lá me ajudar também a diminuir essa exposição. Então, assim, eu acredito que se a gente souber utilizar a tecnologia, ela pode ser muito positiva, muito incrível, né? E trazer resultados para a nossa saúde também, né? E para todo o planeta. Bom, isso tudo está no meu Q-Trends ali, estou aumentando meu repertório aqui com vocês. E na grande indústria? Aí, assim, quando a gente vai para a grande indústria falar de tecnologia, assim, a gente podia ficar 5 horas para falar aqui, né? Então, dentro desse contexto do que a gente falou aqui, principalmente, por exemplo, pensando em embalagem ou até em diminuir o nosso resíduo, né, o nosso lixo. Hoje, vou dar um exemplo pequeno, tá? Mas para a gente poder desenvolver um produto, geralmente isso significava, há alguns anos, desenvolver diversos protótipos, né? Fazer muitas bateladas, isso gera embalagem, produto, lixo. Parece pequeno, mas quando você coloca essa conta, isso influencia. Então, hoje, por exemplo, o que a tecnologia nos ajuda? A gente consegue, com alguns robôs, né, alguns algoritmos, com o que a gente já tem de histórico, né, porque é isso que é o robô, ele aprende o que você coloca lá, né, a sua informação que você já tem, o seu histórico de informações, e ele aprende para te dizer o que você deveria fazer em seguida, né? Então, a gente tem algumas tecnologias que ajudam a gente a predizer se aquela quantidade de um ingrediente, por exemplo, um ácido, já vai ser o suficiente para a maionese não ter crescimento microbiológico, não ter nenhum micro-organismo. Eu não preciso fazer aquela maionese, fazer um teste de shelf life, que eu vou ter que colocar ela numa estufa, deixar ela sei lá quantos meses, para saber depois se cresceu algum micro-organismo. A gente já tem um robô que faz isso para a gente. Então, eu gero menos lixo, gero menos resíduo. Então, dentro desse contexto, a tecnologia auxilia muito, né? Realmente, para a produção, para a agricultura também. Como você produz de maneira mais eficiente, com menos agressão ao solo, com menos água, né? A água é uma questão super importante. A gente tem super tecnologias. A Unilever trabalha um modelo de desenvolvimento e de inovação que é em ecossistemas. Então, tudo que eu estou falando aqui, vocês estão escutando eu falar várias vezes. A gente está falando de agricultura, a gente está falando da fábrica, a gente está falando do consumidor depois, o que ele tem que fazer com a embalagem, o que ele não tem, né? E quando a gente fala, por exemplo, de água, a gente tem produtores no Brasil de batata que produzem batata no ar. Né? Então, assim, é uma infinidade. Quando a gente fala de tecnologia, é um mundo imenso. Exatamente. Na verdade, essas fazendas verticais é até diferente. Essa tecnologia da batata é uma tecnologia super inovadora aí, que é no ar mesmo. A raizinha da batata fica no ar. Então, assim, tem muita coisa. Aí, obviamente, quando a gente vai falar do mundo digital, a gente também está falando de e-commerce. Então, obviamente, isso também... Exatamente. Isso também, de alguma forma, conecta mais a indústria diretamente com o consumidor. A gente não tem um intermediário, enfim. A tecnologia está presente em todas, absolutamente, o 360 da indústria é tecnologia o tempo inteiro. E o grande inovação da tecnologia, em tudo isso que você está falando, que é uma grande indústria, mas isso está mais democrático, né? O grande poder da tecnologia é a democratização. Aquilo que era ficava com os grandes produtores de
monocultura, hoje a tecnologia traz para o pequeno produtor, de forma mais barata, todo o entendimento climático, todo o entendimento de pragas, para o uso de menos agroquímicos e para uma melhor sustentabilidade desse agricultor também. Então, eu acredito bastante nisso. Também tem uma colaboração sobre estudos para a gente ser mais plant-based, como é que aquilo que eu fui criada culturalmente, com aquele sabor do leite, com aquele sabor, como é que isso, dentro da natureza, eu encontro notas. Então, já existe inteligência artificial para encontrar notas em alguns elementos para conseguir trazer alimentos análogos, né? Então, acho que pode ajudar bastante, assim como abelhas, nós matamos as nossas abelhas. E aí existem hoje drones de polinização para a gente trabalhar a variedade do solo. Então, tem muita coisa bacana para alergia alimentar. Aí não é sustentabilidade, mas também do biohacking, né? Para a gente comer de forma mais saudável e não ter outras questões. E você, Vi? Na questão das redes sociais, uma coisa que eu vejo é que ela pode ser muito positiva, né? Porque, querendo ou não, a gente consegue passar, contar uma história sobre isso. Eu consigo mostrar as coisas que tem por trás tanto do planeta, né? Desse mundo mais plant-based, quanto da história que tem por trás de cada alimento. Então, incentivar. E eu acho que isso é muito positivo, assim. E essa história da indústria, muitas pessoas acabam condenando, né? Falando, a indústria é do mal, e eu acho muito pelo contrário, assim, eu acho a indústria fantástica, eu amo, e eu acho que a indústria, na verdade, está aqui para ajudar a gente, né, porque, e o mais legal é justamente, que nem essa roda aqui, né, gente, porque é uma abertura que a gente tem de expor, de falar, então é que nem a gente chegar numa marca e falar, putz, eu não gosto desse adoçante, você já pensou em trocar? A gente não tem que condenar, né, e a indústria está aí justamente para a gente poder fazer esse trabalho em conjunto. Aliás, temos uma pesquisa da Academia da Nutrição, lá no nosso lounge, já com mais com 500 respostas, vamos fazer uma analogia com os consumidores, com a Veja Saúde, está bombando. Então, contribuam, tá? Para a gente poder ajudar a fomentar isso. Leva lá. Bem, chegamos agora à hora da Lulu. A gente foi aprovada aqui na mesa. Conta aí pra gente como é que tá essa... Perguntas? Temos perguntas para... Nós temos aqui a Lu. Ó, já temos aqui uma pergunta. Vou pedir, por gentileza, que você levante, se puder. Fala seu nome. Eu sou Angélica Banhara, jornalista, colunista do Globo de Saúde e Bem-Estar. Bom, a gente fala muito em plant-based nos debates, vem logo uma questão. O substituto da carne. Mas eu acho que a gente está aqui entre especialistas, entre nutricionistas, e vocês têm um papel fundamental de informação. Será que precisa ter carne ou substituto da carne em todas as refeições? A carne é a única fonte de proteína? Nós sabemos que não. Então, eu acho que a gente passou, sim, por um momento na nutrição que era uma questão proteína, carboidrato e gordura. E aí foi importante naquele momento para explicar para as pessoas o que era prioritário em cada grupo alimentar e tal. Hoje em dia, com o acesso à informação que as pessoas têm, acho que a gente podia passar para a segunda parte, que é falar, todos os alimentos que a natureza produz têm um pouco de cada coisa. Então, não precisa, porque a minha alimentação é prioritariamente baseada em produtos que vêm da natureza. E as pessoas me perguntam o tempo inteiro, mas e a proteína? Eu falo, mas tudo tem proteína. Sem falar o tanto de feijão, de grão de bico, de ervilha, de lentilha e tal. Mas, assim, brócolis também tem um pouco. Quer dizer, essa questão de conseguir pensar o alimento, além do só proteína, carboidrato e gordura, é um negócio importante. Eu acho que a gente já está no momento que dá para fazer isso. Eu não sei o que vocês acham, mas... ainda mais com as redes sociais e tudo mais, quer dizer, vocês têm um papel que vai além do consultório, né? Uma possibilidade de amplificar a informação para essa alimentação mais voltada para o alimento, né? E não para a tabela periódica ou para o grupo nutricional. Não sei o que vocês acham. Posso falar? Obrigada. Não, eu concordo totalmente. Eu acho que, assim, os análogos de carne, né, todas essas carnes vegetais, essas coisas que a gente consome, elas não devem ser consumidas em todas as refeições e nem necessariamente todos os dias. Acontece que muitas pessoas deixam de comer carne, não porque não gostam de carne, mas porque estão pensando em outros quesitos. Então, eu acho que elas podem, sim, ser uma super alternativa do tipo, eu vou num churrasco e quero levar
uma carne, eu quero levar uma linguiça. Então, a indústria já trouxe pra gente essas alternativas para realmente a pessoa não sentir falta. E que, na verdade, eu acho que para muitas pessoas, o que eu vejo muito em consultório, é um primeiro movimento, é a porta de entrada, exatamente. É o primeiro movimento, o primeiro passinho que ela dá para falar, putz, eu gostei. Será que agora se eu tentar um prato, um hambúrguer de feijão azul, que eu vou gostar? Então, eu gosto muito de incentivar as pessoas a cozinharem com os alimentos mais naturais mesmo. E um belo prato de arroz, feijão, brócolis e semente de girassol, semente de abóbora, cara, é extremamente completo, né? É óbvio que é sempre preciso entender e adequar as necessidades de cada pessoa, mas a gente consegue bater as necessidades proteicas só com alimentos vindo da natureza mesmo. Só para voltar para o tema Eu não estava básico. querendo ser excludente, tá, gente? Só isso. Eu acho que é super importante de ter opção. Eu só acho que a gente pode ampliar o olhar. Só fazer um contraponto, que nem tudo é nutrição em comida, né? Alimentação é diferente de nutrição. E muito do que vem desse consumo do prato montado, eu diria que a gente, ao invés de ter carboidrato, é a mistura com o que sustenta com a mistura, né? Eu sou de Manauara, então eu venho de... E, believe it or not, Manaus se come muita carne vermelha na terra do peixe. É louco. Mas como se faria no Arini também, que é muito bom. Onde eu queria chegar? Dieta Planetária, o ET Lancet, que foi o base dessa nossa discussão hoje, ele faz um chamado para que a gente reduza pela metade, né? Então, acho que já é um começo. Essa coisa que é cultural, eu não sei nem se é nutricional só, Angélica, sabe? É cultural ter a mistura no prato, porque aí a alimentação, de novo, não é só nutrição, né? É essa bagagem que a gente traz. Vamos reduzir, vamos começar reduzindo. Reduz quantidade, depois reduz o quê? Frequência. Né? Eu sou candidata a isso, porque sou uma onívora, mas eu acho que, como a maioria dos brasileiros, mas é um processo. Os posts da Vi me fazem comer mais, os restaurantes que ela frequenta, eu vou lá, né? Eu acho que o SUS, quando investe em plantação, em horta, quando a Valéria Pascoal vem aqui falar sobre os biomas, tudo isso vai fomentando e educando a população. Maravilha. E é muito legal isso, até acho que vai ser a próxima sessão, né, que vai inclusive incluir o termo, né, o biohacking nisso, é você se descobrir, né, é esse processo da individualidade, o profissional que tem esse olhar da individualidade e você no seu contexto ir se descobrindo. Então esse é o grande ponto, né, e sempre pensar de toda essa relação da individualidade, né, desse contexto, dessa autodescoberta do que faz sentido para você, né? Então, é muito difícil a gente fazer grandes recomendações gerais, né? Igual para todo mundo. Só para complementar esse tema ainda, concordo 100% com você. Realmente, a gente vê, quando a gente faz pesquisa com o consumidor, que sim, o que a gente chama, né, de análogo à carne, ele é a porta de entrada para muita gente, porque existe esse tema cultural no Brasil muito forte da carne, da mistura, como a Cíntia falou. E, por exemplo, esse relatório dos alimentos do futuro de Knorr não tem carne nele, nenhum tipo, nem ovo, nem nada de origem animal. Então, eu acho que assim, o papel um pouco da grande indústria é esse, de mostrar que esses alimentos são sim completos, que com eles você consegue ter todas as suas necessidades nutricionais atendidas, sem precisar ter algo análogo à carne dentro desse dia, né? Que loucura, gente! Enfim, então sim, concordamos e eu acho que a indústria está indo bem por esse caminho. Claro, a gente trabalha para oferecer, não ser excludente. Você falou uma frase excelente, né? A grande indústria, em geral, ela trabalha para não ser excludente, né? Para ser o mais inclusiva possível, porque a gente está falando de produtos para massas. Então, ter a opção sim, mas dentro do nosso trabalho da área de nutrição, a gente faz muito isso. Não colocar, né? Quer dizer, divulgar e trabalhar em receitas para o food service, por exemplo, que não tem nenhum análogo e nenhuma carne com esses ingredientes do futuro, né? Estimular a gente chama de operadores, os restaurantes, a fazerem receitas sem carne, né? Às vezes, a gente teve uma ação com restaurantes que a gente fez, que era a segunda livre de carne, né? Você testa um dia. Você fazer os seus pratos principais sem nenhuma carne, né? Claro, você pode ter no à la carte como opção, porque realmente para o brasileiro é muito difícil consumir uma refeição sem carne. E a gente tem respostas muito positivas, né? Desde que a gente cubra esse aspecto do sabor, fica tudo certo. Então, a gente dentro da indústria tem esse papel como nutricionista também de trabalhar toda essa cadeia, esse ecossistema para essa conscientização da população, que é um desafio.
Gente, tá desafiador aqui o sistema de áudio, nós sabemos. Pedimos desculpas, mas os técnicos explicaram que pelo fato do local ficar próximo ao campo de Marte, existem interferências na frequência aqui e muitos celulares, tudo isso influencia bastante. Mas significa que a gente está no caminho certo, porque estão tentando fazer alguma interferência aqui, a gente continua. Gostei de ver. Gostei de ver. Bom, temos tempo para mais uma pergunta, elogio, alguma colocação interessante. Não vão conseguir. Não vão conseguir. É isso. Se for o caso, a gente faz no gogó, aproveitar que a arena é pequenininha, a gente está aqui ó, no tete a tete, a gente faz aqui ó, no gogó mesmo. Mas vamos lá, mais alguma pergunta, alguma colocação? Aqui, do lado de cá. Não? Não? Ah, tem aqui. Fala o seu nome, por favor. Se puder ficar em pé rapidinho, só o seu nome. Tudo bem, sou Rafaela. Eu queria complementar o que a colega trouxe a respeito da gente olhar para a nutrição, não sobre o aspecto de macro e micronutrientes, mas também sobre a questão da luz contida nos alimentos, os biofótons, por exemplo, né? Quando a gente come comida de verdade, a gente está ingerindo a luz que está dentro dos alimentos, dentro da para o nosso corpo, né? Então, a luz que às vezes dentro de um pacote pode não ser tão legal, então esse ponto de vista é interessante para a gente poder refletir, porque de fato não quer dizer que um produto industrializado não é saudável, pelo contrário, né? Tem muitas indústrias e marcas que hoje cada vez mais estão buscando trazer de fato nutrição e saúde para as pessoas. Então essa reflexão a respeito de entender que comida de verdade é sempre o que deve ser a nossa prioridade, quando for optar por uma marca, optar por produtos com lista limpa de ingredientes, é um caminho interessante também da gente refletir num aspecto diferente da nossa nutrição, né? Que é, além de nutrir o nosso corpo, nutrir também o nosso coração, o nosso pensamento e a nossa vida como um todo, né? Então, só quis trazer esse complemento aí. Obrigada. Não. Mas é Rafaela, né? Isso é o que a gente fala na Ayurveda do prana, né? Então, o alimento, quanto mais vive, mais fresco ele tem, mais prana ele tem também. Então, mais energia vital. Tanto que a gente fala que alimentos que vêm em saquinho ou que vêm em embalagem, normalmente são matéria inerte. Então, é aquela matéria que não se mexe, né? Então, porque justamente não tem essa luz. Então, a luz é prana, né? Quando a gente está exposto ao sol, a gente sente isso. Pô, todo mundo na praia que toma um solzinho lá sente mais gostoso, né? Então, isso faz muito sentido. Eu acho que é muito bonito a gente pensar que também o Sol é nosso astro-rei, né? E nós somos guiados todos pelo movimento do Sol. E quanto mais a gente consegue se adequar a isso, a gente consegue regular o nosso ciclo circadiano. Que por mais que para as pessoas seja extremamente difícil acordar com o Sol nascendo e dormir com o Sol se pondo, que eu sei que é impossível, a gente tentar pelo menos assim, acordar mais cedo, a hora que o sol está se pondo, a gente começar a dar uma desligada também, isso faz muita diferença na nossa energia. E eu acho que, só complementando o que você falou, o papel da indústria hoje, e aí obviamente estou falando de um ponto de vista totalmente enviesado, né, porque eu trabalho na Unilever há 15 anos. Então eu vou falar só da Unilever, não posso falar né, pela indústria em geral. O papel da Unilever, o portfólio que a gente tem, mas eu entendo que, aqui pessoal, meu ponto de vista pessoal, o nosso papel na indústria é levar uma praticidade e um complemento, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, uma coisa não exclui a outra, de forma alguma, né? Então, obviamente, a gente gostaria que todo mundo, né? Porque aqui a gente está falando de um ponto de vista, são poucas as pessoas que conseguem, Maricala, né? nós saímos do campo também, né? Se a gente vê se a gente saiu e mobilizou isso, então a gente redistribuiu o sistema, né? O microfone se... Ah, não, agora voltou. Volta quando você fala. Ah, entendi. Então, assim, como hoje a nossa rotina e a rotina, quando a gente fala de população, né? Porque eu, como nutricionista dentro da indústria, eu não olho para só quem está aqui. A gente está falando de uma população muito maior, com muito menos acesso à informação e a, inclusive, uma rotina que permita essas pessoas terem esses momentos, né? Assim, até cozinharem. Então, o nosso papel é ajudar elas a cozinharem melhor. A gente não quer que ninguém pare de cozinhar. Estou falando de Unilever. Quer que ninguém pare de cozinhar. A gente quer ajudar que as pessoas consigam cozinhar de uma maneira rápida para que elas possam fazer isso, né? Então, eu acho que tem muito esse papel novo. Eu acho que é um papel novo da indústria de olhar para isso, né? Como que a gente ajuda a nossa população a ter hábitos mais saudáveis em geral, né? De rotina e não só aquilo que está no prato, os nutrientes. Acho que só complementando.
Vou dizer ainda mais, eu tive restaurante durante 15 anos da minha vida, né? Comida saudável e tudo mais. Às vezes, um alimento que talvez ele tenha perdido um pouco disso, você pode trazer isso de volta, né? Muitas vezes você usa esse alimento, cada vez mais o Whole Food Innovation, trazendo ingredientes que vêm e que colocam o produtor no centro. Eu vi outro dia de uma agrotech, um evento, colocaram não só o consumidor no centro, mas o produtor no centro das nossas inovações. E trabalha isso, perde um pouquinho de luz lá na embalagem, mas é necessário, porque de certa forma a gente saiu lá da luz do campo, eu saí de Manaus, né? Mas mesmo quem mora em Manaus, mora num trânsito danado, gente. Olha, as grandes cidades, a gente escolheu isso como seres humanos. E aí, por conta disso, a gente pode fazer como? Esse trabalho de revitalizar as coisas com a energia nossa nesse alimento. É no ritual do cozinhar, no ritual de servir e no ritual da tua interação com o ser humano. Eu acho que a indústria e tudo isso pode contribuir dessa forma. Resgatar e reinventar o futuro baseado no que tudo que a gente falou aqui de passado, né? Eu acho que é um fechamento aí. A gente tem 57 segundos, eu vou dar 30 segundos para cada uma fechar aí com uma mensagem final de sustentabilidade. Ou, pelo menos, então, como é que eles consomem mais de vocês, dessa energia toda? Rede social, deixa aí um contato para a gente ir nessas experiências e consultórios e afins. Bom, perfeito. É muito isso, né? Resgate da ancestralidade, né? E tem até uma frasezinha do Cacá Uará, que é um indígena, e ele fala, o futuro é ancestral. Então, tem um livro disso, isso é muito interessante. E para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é Rita Castro Nutri e a Casa Biohacker, que é o nosso espaço lá na Península, Casa Biohacker. Lá na Península de Maraú, e a gente vive e experiencia tudo isso. A gente cozinha juntos, a gente planta juntos, né? Sem todo mundo que vai lá planta, e aí pode ir lá visitar, né, aquilo que plantou. Então, a gente faz todo esse 360 da experiência, do plantar ao comer, né, e de viver de fato, né, dessa experiência dentro da floresta, né, e é no mar também, no sol. Então, a gente tem realmente todas as experiências completas lá. Então, é isso. Obrigada, gente. Gente, eu acho que já deu para perceber, eu sou uma pessoa eu sou dos bastidores, tá? Então, se vocês quiserem saber do meu trabalho, é só vocês seguirem a Unilever, porque é tudo, absolutamente tudo que tem nas redes sociais da Unilever, das marcas da Unilever, tem o nosso dedinho. Meu time está aqui também, tem outras nutricionistas, a gente é uma equipe grande. Então, se vocês quiserem me ver mais, é por aí que vocês vão me ver, porque eu sou super dos bastidores, eu não sou nada influencer, zero, assim, não posto nada, não sou zero interessante, não me sigam. Vai lá, Vi. Desculpa, mas eu sou muito legal no Instagram, tá, gente? Sério, desculpa, preciso falar. Inclusive, cobri a feira inteira hoje, tá? Vocês vão ver tudo. Mas se vocês quiserem seguir, o meu é @nutri_vifalcão, Falcão. E, putz, eu posto tudo que vocês podem imaginar, inclusive da minha própria vida e minhas próprias experiências, porque eu acho que, na verdade, restaurantes ótimos, porque, na verdade, eu acho que é um pouco isso, da gente sair do geral, também trazer um pouquinho de sentimento, né, pra isso. Legal. E você, Se? Eu vou me tornar irresistível, porque eu vou deixar os slides para vocês aqui, do material aqui no LinkedIn da Academia da Nutrição. Consegue colocar lá, Kelly? Então, pronto. Vai no LinkedIn, Academia da Nutrição, nossa plataforma aí que está ajudando a Naturaltech a trazer mais nutricionistas para esse protagonismo dos negócios. E eu vou deixar os slides lá para vocês no LinkedIn. Combinado? Maravilha. Muitíssimo obrigada. Palmas para elas.